Na Liga dos Campeões, o Atlético confirmou vitória sobre o Bayern. Na Libertadores, o Grêmio se complica e perdeu em casa para o Rosário. No fim de semana, você sabe, tem o primeiro jogo da decisão do Gauchão. É agora, no Papo de Boleiro. E o Atlético cometeu crime. Estou falando do Atlético de Madrid. Diogo. Madrid. Madrid, no caso. Foi legal. Bateu o Bayern quando a gente começou ontem falando no Papo de Boleiro. Estava ganhando de 1-0 e confirmou essa vitória aí. Larga na frente nas semifinais contra o grande Bayern de Munique do Pep Guardiola. Agora joga na Alemanha o jogo de volta e o Simeone vai ter que armar. Sabe quantos jogos o Atlético não toma gol na Liga dos Campeões? 8. Barbaridade. Não toma gol, não é derrota. Sim. Não toma gol. Então, realmente, vai ter que ter uma diferença aí. O Bayern vai ter que redobrar a questão ofensiva para poder superar essa grande defesa montada pelo Simeone, que é um time que realmente tem uma consistência do meio para trás impressionante. O Atlético de Madrid é complicado de se bater. Tu imagina o Grêmio na meio da defesa do Atlético de Madrid, né? Que apresentou ofensivamente ontem, né? Quase uma coisa assim. Caxiga. Bom, confirmou então a vitória. O Atlético de Madrid venceu por 1-0, o resultado que a gente tinha até o horário que gravou, e confirmou no final. Lembrando que o outro jogo é Real Madrid, vai jogar em casa contra o Manchester City. Então, os espanhóis, de repente, com uma certa vantagem. O Real joga em casa, o primeiro jogo foi 0-0 lá na Inglaterra, e o Atlético, apesar de jogar fora de casa, tem essa vantagem de um gol. Está surpreendendo o Atlético, o que não surpreende se o Bayern revirar isso aí tudo, não, né? Porque vai jogar em casa e tal. Nenhum problema. Não vai ser nada extraordinário. Bom, também não é extraordinário se o Grêmio virar lá na Argentina. Né? Não é extraordinário. Pode acontecer. Né? Tudo pode acontecer. Né? Mas não é fácil. O Grêmio perdeu ontem. Não é fácil pelo que fez aqui, né, Márcio? O Grêmio realmente não conseguiu se achar em campo. O Rosário Central tocou a bola como quis, armou suas linhas de 4 jogadores de meio campo, de defesa, esbarrando o ataque tricolor. O Grêmio realmente foi muito apático, parecia que o Grêmio estava jogando fora de casa. O Grêmio não conseguiu se impor jogando dentro da arena. E o Rosário Central com uma qualidade fantástica, principalmente em toque de bola e saída de bola. O time argentino foi muito, vamos dizer assim, eficiente. Marcou o seu gol num erro individual do Bressan. Que saudade do Pedro Jeromel, né? Que coisa. Ô, cachumba desgraçado. O Grêmio vai ficar eliminado da Libertadores por causa da cachumba. Né? Um erro individual do Bressan. O Rubem acabou marcando o gol da vitória do Rosário Central. Depois esse mesmo centroavante botou uma bola na trave. Marcelo Gol não viu nem a cor. Então, encaminha 1-0, volta a jogar o Rosário lá na Argentina agora para decidir em casa sua classificação. Já o Grêmio vai ter que se superar, vai ter que jogar muito mais do que jogou esse ano inteiro. Né? Se o presidente Bolzan disse que o jogo contra o Juventude foi um exemplo de aplicação tática do Grêmio, o Grêmio vai ter que jogar isso aí um pouco mais para bater o time argentino dentro da Argentina e sair de voltar com a classificação na bagagem. É complicado, ficou bastante difícil, muito pelo que não fez o Grêmio do que pelo que fez o adversário. Duas coisas que marcaram o jogo, a questão da truculência, foi tradicional, clássico, Brasil e Argentina, né? Um jogo forte. Teve mais de, acho que foram 10 ou 11 cartões amarelos. 5-5. 5-5, foram 10 cartões amarelos, então, realmente, era um pontapé para tudo que é lado, né? E o argentino sabe usar isso muito bem, a questão da catimba e tudo mais, eles dão uma aula disso, né, para nós aqui. Então, realmente, o Grêmio não soube se desvencilhar nem dessa parte psicológica, vamos dizer assim, da partida, e acabou caindo aí por 1-0. Vai ter que reverter, vai ter que jogar bastante aí para se quiser continuar a Libertadores. Eu disse que eram duas coisas que marcaram, uma foi a truculência e a outra foi o aproveitamento do Rosário em cima dos erros do Grêmio. Nós vamos ver esse gol do Rosário, que colocou em vantagem o time da Argentina. De gol que tem peso tipo Copa do Brasil, não? Sim, tem tipo peso do Brasil. Um 0-0 lá dá Rosário. O Rosário pode qualquer empate dá o time da Argentina. O Grêmio precisa vencer acima de 2 gols, aí, por 2-1, vamos dizer assim. Marcando 2 gols, aí se classifica o Grêmio. Então vai ter que ser vitória. O Grêmio só a vitória interessa lá. Se for por 1-0, pênaltis. Se for 2-1, o Grêmio classifica, 3-2 o Grêmio classifica, então o time tricolor só pensa em vencer lá, conquistar os 3 pontos com esse gol qualificado para voltar da Argentina com a vaga. Dá uma olhada no gol então do Rosário Central.
O jogo vai acontecer na quinta-feira, Diogo Botti, segundo jogo. Quinta-feira, 19 horas e 15 minutos, lá no Gigante Arroyito, o nome do estádio do Rosário Central. Um estádio que o Palmeiras conhece bem, empatou em 3-3 lá. 3-3 que não interessa o Grêmio, né? O Grêmio precisa vencer. Mas esse mesmo Palmeiras bateu o Rosário na primeira fase aqui no Brasil, fez 2-0. E o Jeromel já vai ter curado a cachumba ou não dá tempo? É a previsão. É a previsão que o Jeromel esteja em campo aí. O Grêmio que tem esse período de folga agora, fora da decisão do Gauchão, né? Vai ter 8 dias aí para treinar, para se aprimorar para essa partida de volta para a Libertadores, a partida mais importante do ano pro Grêmio. Beleza. Bom, tivemos outros jogos ontem pela Libertadores. Tivemos. O único brasileiro que sofreu derrota, que sofreu gol, né? Porque os outros jogos foi tudo 0-0. Né? Acabou sendo em Porto Alegre. O Atlético Mineiro lá na Argentina contra o Racing ficou no 0-0 e o Nacional ficou no 0-0 também com o Corinthians lá no Uruguai. Jogos da volta no Mineirão e lá na Arena Corinthians. Muito bem, esses foram os jogos da Libertadores de ontem. E hoje tem outro brasileiro em campo. Vamos completar a rodada aqui, 19 horas e 30 minutos. Tem o Independente Del Valle recebendo o River Plate. Às 21h45 tem o Cerro Porteño contra o Boca, jogaço de bola. E às mesmo horário para São Paulo e Toluca, jogo lá no Morumbi. Isso aí. E você que estava falando antes do Atlético de Madrid, que não toma gols há 8 partidas. Isso eu falei, desculpa, completar a informação, são 8 jogos sem tomar gol dentro do seu estádio. Ah, é bom. Tá, não é, desde 2014, dentro do Vicente Calderón, o Atlético de Madrid não toma gol na Liga dos Campeões. Tudo bem, ampliou o tempo ainda, né? Ampliou o tempo, exatamente. O Internacional também não toma gol uma porção, né? Não tomou contra o São José, não tomou contra o São Paulo. Os 2 jogos contra o São José, exatamente. O Inter tem se segurado na defesa. Que sempre foi um setor problemático. O retorno, essa dupla que o Argel formou desde o ano passado com o Paulão e o Hernando, eles ganharam uma consistência, vamos dizer assim, defensiva. Perde-se um pouco em relação de não ter o William, né? Suspenso em virtude daquele lance lá com o Bolanhos aí no Clássico Grenal. Mas o Arthur é um jogador que tem muito se afirmando na temporada, né? Falava-se muito do Jefferson no ano passado, acabou sendo até seleção brasileira e tudo mais, com o Diego Aguirre, mas depois o retorno de lesão não conseguiu repetir o nível de atuação e o Arthur tomou conta da posição, mas são jogadores inexperientes ainda, tanto o Arthur quanto o William do lado. Tá jogando o Paulo César Magalhães, que deve ser confirmado para essa partida final aí. O Inter ainda tenta um efeito suspensivo para colocar o William em campo. Não vai ser fácil, passa pelo procedimento jurídico, né? Mas o certo é que o Paulo Hernando tem se acertado, tanto acertado atrás como na frente, né? No último jogo contra o José, o gol da classificação do Inter nasceu numa jogada, num cruzamento onde o Paulão escorou e o Hernando concluiu para gol. É uma zaga consistente, falta a questão da cobertura. Eu acho que esse é o principal fator que tem levado o Inter a tomar os gols, questão de aproximação de volantes, Fernando Bob, o Fabinho, que às vezes volta por lá, o Rodrigo Dourado está machucado, que é a tendência que possa jogar no segundo jogo da final. Então o Inter tem essa... A Argel ainda tenta trabalhar essa questão de posicionamento da cobertura para que os zagueiros não fiquem tão expostos. É isso aí. E o Juventude vai ter que furar essa defesa do Colorado se quiser chegar ao título do Gauchão, voltar a ser campeão gaúcho, né? O jogo que acontece no domingo. O Juventude que aproveitou muito bem a questão da bola aérea contra o Grêmio, né? Então agora vai apostar nesse fator também. O Inter tem uma bola aérea boa, principalmente com o Paulão, né? Mas vai ter que... O ataque do Juventude é muito forte em função disso, tem ótimos, principalmente cobradores de falta, vamos dizer assim, de escanteio, são articuladores que colocam a bola onde querem, vamos dizer assim. Então o Juventude vai tentar se apropriar disso e o Inter por outro lado vai ter que se defender do jeito que pode. Vai ser um jogo difícil, vai ser um jogo pegado lá no Alfredo Jaconi. Eu acho que está se desenhando uma final aí clássica, não tão fácil como de repente todo mundo espera por ser o Juventude. Eu acho que o Inter vai enfrentar um grande adversário e está em aberta a decisão do Gauchão, hein? Não dá para apontar favorito. O Inter não tem tomado muito gol, mas também não faz muito gol, né? 1-0, 2-0. Exatamente, o Inter teve uma dificuldade enorme com a questão do esquema do São José, né? Não conseguiu superar a defesa em jogadas de trabalhado, muito com o toque do Vitinho, do Sacha, do Andrigo, do Anderson vindo de trás, o China Albino, que é o técnico do São José, soube neutralizar essas jogadas do Internacional. Vamos ver se o Juventude vai conseguir a mesma coisa. Isso aí. Jogo que acontece no domingo, você vai acompanhar, lógico, o primeiro jogo da final do Gauchão. Enquanto isso, o torcedor tricolor vai ficar aguardando a semana que vem, porque na outra quinta tem um momento decisivo. Só para informar, a decisão do Gauchão que deve ser os últimos jogos do Alisson com a camisa do Inter, jogador que se apresenta no dia 1º de julho lá na Roma. Então deve disputar as finais do Gauchão e depois
deve dizer adeus aí, embarcar com pré-temporada com o time italiano. Tem, confirmaram o outro nome já? Danilo Fernandes, o goleiro do Sport, deve ser o goleiro do Inter já contra a Chapecoense na estreia do Brasileirão. Muito bem, tá aí a informação. A última dessa quinta-feira, nós voltamos na sexta-feira, fazendo pré-jogo de Juventude e Internacional pelo primeiro jogo da final do Gauchão 2016. Até mais. Abraço. TV Informativo. Aqui o Vale se vê.